Honra e glória seja dada a Deus, desde agora e para todo sempre. Irmãos, nesta noite eu sinto da parte de Deus de ler um trecho da sua santa palavra que se encontra no livro de aos Efésios, no capítulo 3, a partir do versículo 14, onde diz: a oração de Paulo pelos Efésios. Diz aqui: por causa disto me ponho de joelhos diante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e da terra tome o nome, para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais corroborados com o poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e o conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Irmãos, nesta palavra que o Senhor tem colocado diante nesta noite, claramente, nós podemos entender, irmãos, que toda a glória, todo o poder, toda a majestade pertence ao nosso Deus e Pai e a nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Nós somos uma família, não há duas famílias, há uma família, uma no céu e uma na terra, que já fomos escolhidos por Deus quando aceitamos o Evangelho. Quando cremos em Jesus Cristo como nosso Salvador, recebemos a graça do Filho de Deus. A palavra graça quer dizer favor imerecido. Fomos recompensados com Jesus Cristo pelo seu favor imerecido, pelo favor imerecido do Pai, que o próprio Senhor Jesus disse que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu unigênito Filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então não adiantaria, irmãos, se nós não crêssemos em Jesus Cristo, se nós não acreditássemos nele e não crêssemos no poder, na majestade, na plenitude que o Pai depositou sobre ele, nós não teríamos o direito da salvação. Então Paulo aqui, irmãos, estava se colocando de joelhos, agradecendo a Deus, porque o Senhor Jesus havia se manifestado para aquele povo que estava em Efésios. Diz bem claro: por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Já não era só mais para os Efésios, mas para todos os que crescem no nome do Senhor Jesus, não fazendo nenhuma exceção de denominação, de placa. Aqui não falava aquele que crer em Jesus Cristo em tal denominação, ou aquele que crer em Jesus Cristo em tal denominação. Não falava isso. Aqui estava dizendo que o Senhor, segundo a riqueza da sua glória, nos concederia que sejássemos corroborados com o poder pelo seu Espírito no homem interior. O Espírito de Deus no nosso homem interior nos aperfeiçoaria para que Cristo habitasse pela fé nos nossos corações. Aquele que deixa ser aperfeiçoado por Deus,
ele procura de todas as formas tratar bem o seu irmão, com educação, um diálogo. Muitas das vezes, irmãos, nós somos obrigados a sermos duros com alguns. Paulo também foi. Numa determinada parte, Paulo, convém que que a sua carne seja entregue a Satanás. Paulo disse numa epístola, salvo erro, aos Coríntios, eu não me recordo agora se é no capítulo, vejamos aqui, capítulo aos Coríntios, no capítulo 5, primeiro aos Coríntios, capítulo 5. Porque Paulo via ali em Coríntios uma impureza na igreja. Mas ele disse assim: convém que este iníquo seja tirado do vosso meio, por ter cometido um pecado muito grave, e que a sua carne fosse lançada a Satanás. Diz aqui. Se os irmãos depois quiserem ler, 1 Coríntios, capítulo 5. Para que no dia do Senhor a sua alma pudesse ser salva. Os irmãos observam, se os irmãos forem ler o que ele fez, ainda mesmo assim, Paulo não ousou condená-lo, mandou só tirá-lo do meio do povo e deixá-lo que fosse entregue a Satanás, para que no dia do Senhor ainda a sua alma pudesse encontrar uma salvação. É algo que muitos talvez não leem. Isso quer dizer, irmãos, bendito o nome santo do Senhor, que ali, dentro deste parâmetro que nós estamos entrando, dentro desta palavra, da forma que nós estamos vendo, a misericórdia de Deus é incalculável. Por isso que nós temos que deixar que Cristo habite pela fé em nós, para que os nossos corações, estando arraigados e fundados em amor, nós possamos compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento e a profundidade. Não existe, irmãos, como nós entendermos, mesmo que quiséssemos, como diz aqui, compreender, nós não conseguiríamos jamais medir o tamanho da misericórdia de Deus. Por isso que não podemos jogar ninguém no inferno e nem tratar ninguém mal. Há pessoas que são arrogantes, que são fanáticas, num aspecto até religioso, porque se deixa levar pelo espírito da religiosidade. E o Senhor, irmãos, Ele não quer que nós tenhamos esse tipo de espírito de religiosidade, mas sim o espírito de misericórdia. A verdadeira religião é visitar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades. Já o espírito de religiosidade, quando ele toma a mente da pessoa, irmãos, tudo para ele é pecado. E ele se acha, às vezes, mais santo do que o outro. Começa a encontrar defeitos no outro. E começa, então, a causar dissensões, heresias. E tudo isso, irmãos, não coopera para o prosperar da obra de Deus. A obra de Deus que eu digo, somos cada um de nós. Se nós ofendermos um irmão, literalmente, citando o nome dele aqui na internet, nós vamos ferir aquilo que está aqui dentro. Então, há um direito de defesa também aqui. Porque o Senhor Jesus defendeu. Ele disse assim: se você olhar no defeito que está no olho do teu irmão, ou no cisco que está no olho do teu irmão, por que tu não tira a trave que está no teu olho primeiro? Então, irmãos, às vezes nós somos aconselhados, ou podemos ter um debate sobre as ideias. Isso não é nenhum pecado, mas que haja uma educação, um respeito mútuo entre nós. Não nos degladiarmos diante das coisas, porque não foi assim que Cristo nos ensinou, irmão. Quando se toma este caminho, então se foge
daquilo que está escrito aqui. Para que Cristo habite pela fé em nós, nossos corações têm que estar arraigados e fundados no amor. E como o meu coração vai estar fundado no amor se eu agrido um irmão com palavras obscenas ou com palavras de baixo calão, irmão? Não vou usar isso nesse canal, porque esse canal é para mim evangelizar. E ninguém é obrigado a escutar, ouvir o meu canal, mesmo porque o meu canal é simples, irmãos. Os irmãos estão vendo aí, ó. Agora eu estou até com dificuldade aqui um pouco por causa de uma lâmpada aqui. Então está um pouco a imagem um pouco ofuscada. Mas o teor desta pregação é esse, irmão, que nós temos que conhecer o amor de Cristo. E o amor de Cristo excede todo o entendimento. Excede todas as coisas. Se nós somos cheios do amor de Cristo e de toda a plenitude de Deus, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais, absolutamente além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, só a Ele seja dada a glória na igreja. Só a Ele, a Jesus Cristo. Não é outro. Não é o pregador que pregou. Eu já fui no lugar, quem que atendeu hoje? Quem que pregou hoje? Qual? Irmão, isso não tem lógica. Quem que atendeu hoje? Quem que pregou hoje? Nós temos que perguntar qual foi a palavra que o Senhor mandou. Não interessa quem pregou. Se o que pregou estava tomado por alguma coisa carnal, ele que vai dar conta diante de Deus daquilo que ele fez. Porque ele sabe muito bem que ele também tem que prestar conta diante de Deus. Nós temos que prestar, todos nós. Não adianta você me julgar se você não conhece o meu coração. Mas esse irmão aí já falaram isso dele, já falaram aquilo. Olha, irmão, já falaram de tanta gente e continuam falando. Falaram até de Jesus Cristo. Imagine que até hoje falam de Jesus Cristo. Falam bem, como nós que cremos em Jesus Cristo e amamos, mas tem aqueles que também ficam criticando o Senhor Jesus e fazendo até coisas que denigrem a imagem do nosso Senhor e Salvador e Santo dos Santos. Porém, irmãos, nós não temos nada a ver com isso. O problema será deles naquele dia, no dia do julgamento. Eu não vou julgar você nas tuas ideias, nas tuas ideologias. Você pode colocar aqui um contraponto daquilo que eu estou pregando, porém, isso é problema seu. Eu estou pregando o que está escrito na Santa Bíblia. E o que eu estou dizendo é que nós temos que amar profundamente. Aí você vai dizer, mas você ama? Bom, você não conhece o meu coração. Você não sabe o que está aqui dentro. Mas você foi duro numa pregação, você fez isso, fez aquilo, falou duro com aquele. Irmão, o pai que quer bem o seu filho, muitas das vezes, ele chama a atenção do seu filho. Então aceite a repreensão quando a ti ela vem. Repreender não é blasfemar contra o filho. Até o esposo às vezes tem que repreender a esposa com amor, com carinho. Não é chamar ela de palavras pesadas. Isso não provém de Deus. E às vezes a esposa também tem que dar um conselho para o esposo. E ele tem que entender. Não é porque ele é o cabeça da casa que ele vai querer, vamos dizer assim, ser um machista. Não existe isso. Na obra de Deus não existe machismo, irmão. A primeira pessoa que pregou sobre a ressurreição do Senhor Jesus foi uma mulher. As mulheres que foram no sepulcro e viram que o Senhor Jesus havia ressuscitado. Então largue esse machismo. Seja um homem amoroso, compassivo, um homem perdoador, que saiba dialogar. Porque se você não souber dialogar, você vai encontrar alguém que também pode estar na tua altura e de saber dialogar e julgar segundo aquilo que está dentro da lei, que nos é constituída e nos é concedida pelo próprio Deus. Porque se nós obedecemos a palavra de Deus, nós vamos encontrar, irmãos, aqui dentro desse livro sagrado, que está escrito que as potestades foram constituídas por Deus. As potestades aqui desta terra, que julgam nesta terra. Existem potestades do ar, potestades malignas também.
principados das trevas desse século, que está escrito lá em aos Efésios, nesse mesmo livro, aos Efésios capítulo 6, diz: tomai toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar nem contra a carne, nem contra o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade, contra as potestades e os príncipes deste século. Bendito é o nome do Senhor. Quer dizer, não falava dos magistrados da lei da terra, mas aqui já falava de um outro tipo de potestade, de uma potestade espiritual. Assim como no céu existem as potências do céu, existem os anjos de Deus, os exércitos celestiais, existem também anjos daqueles que nós nem gostamos de citar o nome, que foram caídos, que estão por aí tentando tirar a paz e jogar um contra o outro. E nós vamos contribuir para isso, irmãos? Não. Mas às vezes, para nós não contribuirmos, nós temos que ser duros, temos que ser rígidos e até muitas das vezes ameaçar, não no sentido de ameaça contra fisicamente contra alguma pessoa, porque isso jamais. Existem leis. Quer dizer, se alguém fala mal de mim, eu perdoo. Mas se alguém fala alguma coisa que suja a minha moral, eu tenho o direito, pela palavra de Deus e pela Constituição da lei da terra, de me defender. E eu não estou cometendo nenhum pecado, porque Paulo fez isso. Quando bateram em Paulo e colocaram ele na prisão, ele disse: não, eu sou um cidadão romano, quem me prendeu que vem aqui me tirar. Ele usou de autoridade, da sua cidadania. Não é? Você já não leu isso? Então, irmão, tenhamos cuidado, porque às vezes nós podemos nos encontrarmos numa situação em que o Senhor nos dá o direito também de nos defendermos perante as leis, embora a nossa principal arma é a palavra de Deus, é a espada do Espírito. É a espada da verdade, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Eu estava orando esses dias aqui, vi descer uma espada, uma visão, e vi descer uma Bíblia do lado da espada. E fui buscar a palavra e o Senhor falou que a Bíblia é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então por isso que eu não concordo que dizem que a Bíblia contém, porque Deus me deu uma visão e eu sei que foi Deus. Então, se alguém quer pensar diferente, eu não estou aqui para questionar, nem para brigar. Problema seu. Quem vai dar conta do que você está fazendo não sou eu, é você. Certo? Então fica claro aqui, irmão, que nós temos que conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, e que sejamos cheios da plenitude de Deus, porque aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Qual é o poder que opera em você? O poder da força humana? O poder do fingimento, da hipocrisia? São poderes malignos esses. Esses poderes não podem estar em você. Poder de, quando não tem um argumento, atacar o próximo. Esse poder também não vem de Deus. O poder que tem que estar em nós é o poder de Cristo, que opera em nós abundantemente, mas mesmo abundantemente. Diz aqui: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais, absolutamente, muito mais, sobre todas as coisas, daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse, na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Em todas as gerações. Quer dizer que Jesus Cristo, ele não era só naquela geração que ele era a graça, que ele é a graça, que a ele pertence toda a glória. É em todas as gerações. Se em algum lugar você começa a glorificar mais a instituição do que o Senhor Jesus, alguma coisa está errada. Se em algum lugar você começa a glorificar a mais o pregador da tua igreja do que o Senhor Jesus, alguma coisa está errada. Porque só a Jesus Cristo
que nós temos que glorificar. Nós apenas somos instrumentos, não sabemos nada, por mais que estudamos, por mais que procuramos entender de leis, de códigos civis, penais, podemos entender de todas as coisas, porém isso é muito bom, muito importante. Se você estuda, continue estudando, continue aplicando a tua vida ao conhecimento das Sagradas Escrituras, ao conhecimento das coisas que você precisa para a tua vida terrena, na faculdade, na universidade, no direito, enfim, continue, porque isso é muito bom. O saber não ocupa espaço. A única coisa que você não pode esquecer nunca é que Jesus Cristo é soberano e Ele está acima de todas as coisas. E se você tem Ele acima de todas as coisas, você não vai ferir ninguém, não vai atacar ninguém. Só que, quando você estiver num diálogo, você vai saber se comportar como um cidadão cristão, com caráter e com moral cristã. Porque se assim não for, você passa a ser um homem igual aos outros, um homem natural, sem nenhuma perspectiva de espiritualidade, foge do rudimento que é Cristo, e aí você não vai ter nenhum, vamos dizer assim, pode falar, pode ter até seguidores, milhares de seguidores, que às vezes não entendem o que leem, porque não leem. Muitos não leem, nem sabem o que estão lendo, ou muitos só escutam, levam a Bíblia no culto só e vão para casa e deixam em casa, e depois não leem, não procuram saber o porquê, isolam um versículo e daquele versículo criam um texto e fazem dali uma doutrina. Então isso não é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho é nós entendermos o que Cristo nos ensinou. E o que Cristo te ensinou? Coloque em prática. Quando você precisar debater com alguém, não ataque. Porque você pode encontrar alguém que tenha alguma autoridade aqui nesta terra, materialmente falando, e possa também, dentro do limite da sua capacidade de autoridade, agir conforme as leis do país também determinam, porque não é pecado. Não está ferindo a palavra de Deus, muito pelo contrário, está sim cumprindo a palavra de Deus. O próprio Paulo pediu, ele disse, estou repetindo novamente, me leve, quero falar com César. E tiveram que levar ele a César, porque César é a autoridade máxima. Ele era um cidadão romano, ele pediu para falar com César. E aí? Ele usou da lei. Não da lei espiritual, mas ali ele usou da lei material. Ele era um cidadão romano, ele queria falar com César, e pela lei ele tinha o direito de falar com César. Então, irmãos, tenhamos cuidado, porque nós temos que dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Tenhamos cuidado, prudência, e vamos andar em oração para não ferirmos ninguém, nem a imagem de ninguém, e nem denegrirmos ninguém, mas possamos juntos caminharmos com a mesma intenção, seja você da denominação A ou da denominação B, não interessa. Não fique falando, porque agora temos aí que colocar, compramos tal igreja, agora aqui é obra de Deus, porque compramos essa igreja. Pelo amor de Deus, você está fazendo discriminação de igrejas. Discriminação religiosa, porque você comprou uma igreja, grandes coisas. Eu conheço, irmãos, pessoas que compraram igrejas que hoje são lojas maçônicas. Imagine se eles colocassem lá no YouTube e dizendo assim, compramos tal denominação, hoje é uma loja maçônica. Eu não tenho nada contra ninguém, irmão, estou falando porque isso eles não fazem. Eles não fazem isso, hein? E tem irmãos de determinadas denominações que lançam na internet dizendo, compramos tal igreja. Agora aqui é obra de Deus. Antes não era, você sabe. Irmão, coloque-te no teu lugar. Eu aconselharia que você não fizesse essas coisas. Porque assim como você não quer ser ferido, o outro também não quer. Certo? Façai aos homens, disse o Senhor Jesus, aquilo que vocês querem que os homens vos façam. Aí se você fica atacando, você vai encontrar alguém que te ataca também, e você vai achar, vai se sentir machucado, aí você vai começar, entendeu? Por quê? Porque você atacou. Então, não ataque. Quando há um diálogo,
você não concorda com uma coisa, a pessoa não concorda com outra, ora a Deus, vamos conversar, vamos fazer as coisas numa comunhão, vamos perguntar um ao outro, dentro de um cristianismo sagrado. Nem todos são donos da razão, irmão. O único que é dono da razão é Jesus Cristo. Como se pode consertar alguma coisa se um conserta daqui e outro quebra dali, irmão? Julguem os irmãos se isso que eu estou pregando está correto. Estou pregando o amor. Agora, atacar, ora, irmão, se você tem esse costume, pare com isso, porque senão o Senhor vai cobrar de ti. E ora, e quando o Senhor vem, Ele cobra, e cobra mesmo. Eu sou testemunha disso, porque eu já vi com esses olhos que você está vendo aqui, ó. Peço a Deus que tenha misericórdia da alma daquele que ataca, citando nomes, xingando palavrões, colocando comentários obscenos, coisas que não edificam, que trazem vergonha para o verdadeiro evangelho, que é o evangelho de Cristo. O evangelho da graça não xinga nome, não xinga palavrão, irmão. Não fala palavrão, não xinga nomes. O evangelho da graça é Jesus Cristo. Então, cada um tem um paralelo, cada um tem uma forma de se expressar. Eu não tenho nada a ver com isso. Não estou falando o nome de ninguém. Eu estou só dizendo para você, irmão e irmã, de qualquer denominação, respeite. Trate com educação. Trate com honra, com respeito a todo aquele que se achegar a ti. Agora, se ele te atacar com palavras obscenas e te colocar comentários obscenos, você tem sim o direito episcopal, religioso, o direito religioso, o direito da própria palavra de Deus, certo? O direito ético, né? É uma ética. Você tem o direito de defesa. Então, tome cuidado. Pregue o evangelho verdadeiro. Pregue Jesus Cristo. Fale da salvação. E pare de contender. Coloque explicações. Coloque doutrinas. Explique. Santo é o Senhor. Se for contestado, com carinho, com amor, responda às contestações. Não venha querer levantar a crista, não. Porque senão você pode encontrar alguém ousado, que também pode usar a lei da terra, que não é pecado, para se defender das tuas agressões e dos teus atos, mesmo dentro da própria internet. Então sejamos sábios, façamos as coisas com inteligência, porque assim Cristo nos ensinou. E nesse dia que Ele voltar, não pensa você, que se você xingou a tua irmã, se você desfez do velhinho, se você, só porque você acha que você está num lugar que é graça, você pode pisar em todo mundo, que você é melhor que os outros. O teu passado Deus conhece. Não adianta você querer esconder, tampar o sol com a peneira, não. O que você fez lá atrás, Deus já sabe. Então é melhor você usar misericórdia para que a misericórdia chegue até você. Porque se você não usar de misericórdia, meu caro, olha, a misericórdia pode não chegar até você. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Honra e glória seja dada ao nome de Deus, para todo sempre. Amém e amém.